Bom dia, povo bom da cultura. Eu me chamo poeta Alain Tomás Queiroz França. Estou aqui hoje na Feira Pública de Iguaracy. E feira, um ambiente muito cultural. E falando nessas feiras do sertão, eu disse, numa feira do sertão a gente encontra de tudo. Tem a foice para vender e além do ralo cascudo, encontramos objeto também pontiagudo. Nessa feira o conteúdo ninguém sabe a dimensão. Se vende desde a farinha, o milho, a fava, o feijão, cabresto, sela, espora, perneira, bota e gibão. Nessa feira do sertão vem o povo e não se zanga para comprar siriguela, maçã, banana e manga e além dos utensílios que se vendem na miçanga. Nessa feira se vende franga, pinto novo e até galo. Tem a bainha para faca, tem a correia para o badalo, pilão, colher e lixeiro, prato, bacia e ralo. Nessa feira que eu falo se vende ovelha e garrote, cabra de leite e guiné, que a gente chama capote, garrafa de bota água, filtro de barro e porte. Essa feira tem suporte de vender só coisa pura. Tem a cocada, o alfinim, o mel e a rapadura, comércio que até hoje preserva nossa cultura. Pessoal, vamos dar uma passadinha lá em Jabitacá, onde eu participei de um pequeno dedo de prosa com os poetas artistas Francisco Araújo e Lucas Barros. Confira um pouquinho aí para vocês verem. Sou daqueles do solo nordestino que em festa granfina os pés não boto, um matuto assumido que não leva nem um pingo de jeito para foto, não me meta em inferno de política e nem estraga a moral vendendo voto. Não consuma arrogância e nem arrota prepotência no chão da humildade, entre a casa da rua e a do sítio sem ter sobra de dúvidas na verdade, eu sou mais a que fica afastada da muvuca que tem a da cidade. Não sou contra quem crê em entidade, cartomante, cigano e encarnação. Eu respeito demais a qualquer crença e é por isso que eu não abro mão que os outros também tenham respeito pela minha real religião. Eu não sou de entrar em confusão de política, de jogo e nem de crença. Minha boca só fala em sintonia com a mente depois que ela pensa e é por isso que a lista de amigos que eu tenho na vida é extensa. Seja bem-vindo, povo bom do Pajeú, povo bom da cultura, em especial o povo do município de Iguaracy. Estamos dando continuidade ao Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura. Prêmio esse contemplado pela Lei Aldir Blanc, de ajuda a auxílio emergencial aos artistas locais. Hoje nós teremos um dedo de prosa, um bate-papo poético com participantes. Daqui a pouquinho teremos o poeta Lucas Barros aqui presente, a poetisa Francisca Araújo declamando muita poesia, e falando um pouco dessa vivência com a poesia, dos primeiros contatos com a poética. Vamos com mais poesia. Falando em sertão, falando em chuva, eu disse 5 meses sem chuva, mas agora que a chuva molhou da terra a face, uma rama de mato brota e nasce, um partido de palma revigora. Um bezerro sem fome já não chora mendigando uma rama de ração, pois agora o baixio tem condição de ter pasto crescido com frequência, e a textura da terra ganha essência quando a chuva aparece no sertão. A fartura da chuva não traz grana para sanar sofrimento, dor e percas, mas chovendo um mês se vê as cercas encobertas ao véu da gitirana. A pomada da chuva também sana o açude coberto de rachão, sem auxílio de um cirurgião, bisturi, anestesia e nem ciência, e a textura da terra ganha essência quando a chuva aparece no sertão. Quando é para chover na nossa casa, no sertão do Nordeste, é assim. A formiga no oco do cupim sai do oco depois que cria asa. A barragem que antes era rasa sobe o nível e fica diferente, recebendo água forte da enchente que o rio colocou vendo a garoa, fecha o céu para o vento, o trovão zoa e o sertão fica verde novamente. Viva a poesia, viva a cultura. Queria agora chamar para participar com a gente esse bate-papo poético, desse dedo de prosa, a poetisa Francisca Araújo, para dar uma palhinha de um pouco de suas obras e nos falar um pouco da poética. Francisca?
Francisca Araújo, poetisa que é da comunidade rural do município de Iguaracy, professora, poetisa, já participou da coletânea O que é Poesia, da coletânea também Mesas de Glosas do Pajeú, e agora desenvolve trabalhos com mesas de glosas, com declamações. É uma das 5 mulheres glosadoras do município de Iguaracy. Poeta, seja bem-vinda e boa noite. Muito obrigada, poeta. A satisfação é minha. E falando em poesia, eu disse: eu não tenho um conceito definido que resuma o que é a poesia, por mais vezes que busque esse sentido remontando o painel da fantasia. Ela salta das quadras e tercetos, pulsa forte na veia dos sonetos, mergulhando no mar da inspiração, canta ainda as chegadas e partidas, nos olhares que choram despedidas para dar voz ao que sente o coração. Flor que brota do ramo da cultura, no pomar divinal das belas artes, e entre tantas reluz de forma pura, espalhando o saber por muitas partes. Ela cabe na palma do universo, e por ter um conceito tão diverso, ninguém sabe qual é a sua idade, mas seu cheiro comparo ao da essência de um poema na sombra da carência, cochilando nos braços da saudade. Quando o vate desliza a mão na prima, o bordão afinado logo soa e parece dizer ao som da rima que ela dança por dentro da pessoa. Nesse mesmo rojão sai entretendo, puxa a linha de um verso e vai tecendo os mistérios do mundo e os que sente. Qualquer tema desata-se preciso, bastam só 2 retalhos de improviso com 10 cordas na agulha do repente. Venha ao céu dos meus sonhos, quero vê-la, encantar-se na prece mais tranquila, porque posso rimar para descrevê-la, mas preciso sonhar para descobri-la. Incendeie a esfera desses astros, deixe meros sinais ou alguns rastros, parta assim que chegar a luz da aurora, forre a cama macia do meu peito, se quiser adormeça no meu leito, diga um verso qualquer e vá embora. Eita, poetisa, isso é bonito demais. Poetisa Francisca Araújo, uma grande referência da cultura nordestina, em especial o município de Iguaracy. Poetisa, eu queria lhe perguntar, com que idade você começou a compor, a ter os primeiros toques poéticos? Poeta, por volta dos meus 14 anos de idade eu comecei a escrever os meus primeiros versos, mas essa evolução, na verdade, ela se deu um pouquinho mais tarde, né? Por volta dos 18 aos 20 anos, foi que eu comecei a variar, a transitar por outros estilos e a aprender também a diversificar a minha poética. Então, hoje, eu gosto muito, me identifico muito com os sonetos, as décimas, né, que advêm da cantoria, mas gosto muito da atividade das mesas de glosas, onde me sinto muito realizada através do improviso. Coisa boa. E a questão da mesa de glosa, como e quando você viu que também poderia glosar, poderia improvisar ali entre tantos que a gente conhece, que vive dessa arte, dessa cultura? Em relação à mesa de glosas, poeta, inicialmente a gente sente uma certa insegurança, porque começa muito escrevendo de bancada, né? Então a gente tem um maior tempo para pensar, para decorar também, se quiser recitar em diversos outros momentos, inclusive reformular o que a gente está criando. Na mesa de glosas, o tempo é mínimo, a gente tem, né, que naquele momento, a partir do momento que o mote nos for dado, nós elaboramos a glosa e lançamos a glosa para o público. Então, eu estreiei na mesa de glosas em novembro de 2016, a partir do convite das meninas, as mulheres poetisas que já faziam parte desse ambiente, que até então eram 2, Daiane Rocha e Helenilda Amaral, mas esse contingente, apesar de mínimo hoje, veio aumentando, nós temos 5 mulheres em atividade e hoje é muito gratificante poder conversar também com outras mulheres para incentivá-las a adentrar no universo da glosa. Coisa boa, coisa boa. Poetisa, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu cordel, um cordel que você intitulou As Mulheres. Como é o título daquele cordel? O meu primeiro cordel, inclusive, que escrevi, recebe o título Respeito não é somente no Dia Internacional, que é um mote dado em uma mesa de glosas, a última mesa de glosas realizada presencialmente antes da pandemia, que é um mote de autoria da poetisa Tainara Queiroz de Afogados da Engazeira, e que foi lançado com mediação da Prefeitura de Carnaíba
em 8 de agosto, aniversário da Lei Maria da Penha. Coisa boa, poetisa. Poderia declamar mais alguma coisa para a gente? De sua autoria? Eu gosto muito de um poema que escrevi, inclusive, em alusão ao 7 de setembro, onde eu digo: Pátria amada, gentil, que de teus filhos, destemidos heróis de brado forte, para lutarem em prol de tua sorte, hoje inerte por tantos empecilhos. Se o farol da nação saiu dos trilhos por ser grande demais, tal decadência, mostra a quem brinda a tua independência os inúmeros desmandos que acontecem, já que teus escolhidos desconhecem a moral que governa a consciência. Ventre fértil, república da igualdade, porque tantos invertem teu conceito, arrotando o maldito preconceito contra a face da nossa identidade. Se estes atos hostis são, na verdade, cometidos sem culpas nem pudores, e ao final tais instintos opressores mascarando este mal são esquecidos, vê se lembras, Brasil, somos tingidos pelos tons das virtudes, não das cores. Coisa boa, poetisa. Muito obrigado pela sua participação. Queria convidar neste momento o poeta Lucas Barros, poeta que mora na zona rural do município de Guaraci também, mais precisamente no sítio Volta, que fica em Jabitacá. Poeta, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, poeta. Fale um pouco sobre a sua vivência na poesia, como se deu, com que idade, e quais os temas que você gosta mais de abordar. Bom, poeta, minha temática que eu gosto de abordar, sempre como eu falei anteriormente a você, eu gosto de falar sobre a educação, sobre o amor à natureza, a fauna, a flora, sobre temas políticos, também gosto de relatar, além de ser um pouco complexo, mas eu gosto de relatar, e também temas sociais. Gosto de buscar essa problematização em cima dessas temáticas. Coisa boa. E com que idade você despertou para essa Esse poesia? meu despertar poético surgiu a partir dos 18 anos que eu comecei a escrever e declamar poesia. Você também é professor, certo? E na escola você desenvolve um trabalho muito bonito com as crianças, a questão da poesia. Eu queria saber de você como começou, como se deu esse trabalho, como você, quando você começou a analisar e trazer a poesia para dentro da escola, seria um ponto para que as crianças se motivassem mais à leitura, à escrita e até mesmo à poesia. Bom, em primeiro momento, eu cheguei à turma e analisei o efeito da turma, o que ia causar a poesia dentro dessa turma. E eu percebi que vários alunos tinham potencialidade de difundir a poesia dentro do âmbito educacional. Eu comecei basicamente como referência para a poesia dentro da escola, lá com os meninos lá de Itabira, Infância Rimada, vendo aquele grupo organizado pelo poeta Zé Cala do Pajeú, e a partir deles eu criei uma referência para trazer a Jabitacá, um modelo daquele estilo de poetas mirins que declamassem poesia de própria autoria e de poetas também do Pajeú. Coisa boa, poeta. Queria que você declamasse alguma de suas poesias para a gente nesse momento. Certo, Alan. Eu escrevi um poema que é O Exalta a Natureza, eu falo muito na questão da fauna e da flora, riquezas do Pajeú, seu título. Eu disse: quando chove no solo do sertão, o rio renova a sua nascente, ao escutar o estrondo do trovão, o nevoeiro fica imponente. Tão sagrado o verde da plantação que ilumina o nosso ambiente, a chuva molhando a capa do chão faz o chão se rachar com a semente. A asa branca dá voo rasante, a lua nasce forte e cintilante, mel puro advindo do Enxu. Grandes poetas para versejar, tudo isso tu podes encontrar nas terras do sertão do Pajeú. Coisa linda, poeta. Parabéns mesmo. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Agradeço mais, poeta. Abraço. Dando continuidade, queria declamar aqui, como estamos já chegando próximo a dezembro, Natal, Ano Novo, um poema de minha autoria, onde uma noite de 25 de Natal, eu deitado no meu quarto e pensando naquelas pessoas que passaram aquele Natal preso na rua ou simplesmente doentes, e onde eu disse: Papai Noel, o Senhor, ao invés de dar presente, por que não dá cobertura a um pequeno carente que passa a noite na rua, olhando o claro da lua entre carros e avenida? Por que o Senhor não muda e não dou uma bermuda ou um prato de comida? Papai Noel, este luto que no meu peito extravasa
é por ver um viaduto servir para muitos de casa, enquanto tem tanta gente com cada mansão decente de vista para a beira-mar. Ali repousam felizes, mas não sentem as cicatrizes de quem não possui um lar. Papai Noel, eu critico e me encho de revolta. Por que solta sempre o rico, mas o pobre não se solta? O rico, por ter riqueza e status de nobreza, nunca passou precisão. O pobre tanto trabalha, mas só come da migalha sem ter direito ao pão. Papai Noel vai ter ceia logo logo no Natal. Uns vão ter a mesa cheia, outros não vão ter o sal. Uns vão receber visita, exibir roupa bonita e tomar gostosos vinhos. E eu fico aqui pensando, é tantos comemorando e outros tantos sozinhos. Papai Noel e a paz de uma filha oprimida que chora ao perder os pais, vítimas de bala perdida. Será que na nossa terra um dia se acaba a guerra para termos outro Brasil? Pois eu não vivo feliz vivendo em um país onde reina o fuzil. Papai Noel e Jesus, onde fica nessa luta? É numa fila do SUS de quem espera a consulta. Para tentar salvar a vida, passa a noite mal dormida, sendo em pé ou assentado, e o governo poderoso passa a noite em seu repouso, não está preocupado. Me desculpa, Sr. Noel, se eu desci o sarrafo, não queria ser cruel, foi apenas um desabafo. Não vou sujar o seu nome com tudo o que consome o meu ser incompetente. Se a vida aqui é esta, vá brilhantar a festa de quem quer você presente. Vai citar para vocês agora a volta do sertanejo, onde disse: eu vou deixar a cidade e voltar ao sertão querido para comer canjica quente, feijão e milho cozido na mesma casa pequena que fui criado e nascido. Eu vou para ver o partido de capim do sertanejo, matar do meu corpo a ânsia, a vontade e o desejo de comer cuscuz com leite, coalhada, manteiga e queijo. Eu vou ouvir o solfejo do canário e da craúna, deixar de ler os jornais dos palácios da tribuna para voltar a ler cordéis e as obras de Suassuna. Eu vou deixar a tribuna do palacete mais belo, trocar meu tênis da Nike e meu sapato amarelo num par de botas de couro e um simples par de chinelo. Eu vou erguer o castelo de sonhos da mocidade para voltar a ser roceiro na minha localidade, que o sertão é mais rico que o glamour da cidade. Eu vou para a simplicidade da minha atmosfera, vender meu apartamento para comprar uma tapera que fica em cima da serra, aonde a paz prospera. Eu irei vender a fera do meu pastor alemão para comprar um vira-lata desses da cor de carvão, que come sem ter besteira, xerém em vez de ração. Eu vou voltar ao sertão para viver de alpercata, comer buchada de bode daquelas que mamãe mata, que aquilo tem mais sustância do que comida de lata. Vou me banhar na cascata da água da cachoeira, rever a família ausente e os amigos da ribeira que eu deixei quando parti para aquela terra estrangeira. Vou deixar a gafieira, o tango, a salsa e a zumba. Eu quero voltar dançando forró ao som da zabumba e de lá só saio agora se for direto pra tumba. Queria relatar para vocês um pouco da minha vivência poética, o meu despertar com a poesia, como se deu. Eu venho de uma família quase toda voltada para a poesia. Meu pai, minha mãe, alguns tios também têm conhecimento disso. Minha mãe, por muitos anos, foi professora e desenvolvia trabalhos com poesia em Jabitacá, na Escola Municipal Professor Judito Bezerra da Silva. Meu pai, um agricultor, mas um amante da poesia. E eu cresci nesse meio, vendo minha mãe compor e meu pai apresentando as mesas de glosas e também o repente improvisado. Aos 14 anos de idade eu comecei
a escrever, a ter os meus primeiros escritos. E daí em diante comecei a desenvolver trabalhos com declamações, até mesmo com mesas de glosas, em que em 2018 eu conheci e me apaixonei por esse evento nosso, esse evento pajeuzeiro, que foi criado e nascido aqui no nosso sertão. E desde então eu desenvolvo trabalhos com mesa de glosa, com cordel e também com declamações. Sou de Jabitacá, sou o poeta Alan Thomas Queiroz França. Nasci a 14 de fevereiro de 1993, na cidade de Tuparetama, e hoje resido em Jabitacá. Estando aqui em Guaraci, participei de um momento memorável, ao lado da poetisa Francisca Araújo, em uma verdadeira aula de cordel. Confira um pouquinho aí. Bem-vindo, poeta Alan França. É uma satisfação recebê-lo, né, na nossa oficina, que é um projeto contemplado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura. E gostaria, poeta, que você falasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória e o que você considera de mais relevante, né, que a literatura de cordel pode trazer para nós. Muito obrigado, poetisa, pela participação aqui hoje. É uma alegria, uma honra muito grande. Falando sobre minha trajetória poética. Minha trajetória poética deu aos 14 anos de idade, ou 12 ou 13 antes, com minha mãe, professora na Escola Jurídica de da Silva, em Jabitacá, poetisa, lendo seus escritos, e meu pai, um analfabeto, agricultor, mas um amante da poesia, um amante que nos trazia CDs da feira sobre cantoria. E ali eu fui tomando gosto pela cantoria, pelo improviso, pelo repente, e essa junção de minha mãe escrevendo, meu pai trazendo a cantoria. Eu fui crescendo nesse meio, fui gostando, fui tendo meus contatos poéticos, os primeiros contatos poéticos aos 14 anos de idade. E passou-se mais alguns anos, fui me aprofundando, conhecendo pessoas, amigos, poetas, poetisas, tomando mais um gosto pela poesia. Conhecendo novas paixões dentro da própria poesia, com o evento Mesa de Glosas, e hoje em dia desenvolvo trabalhos voltados para isso, declamações, mesa de glosas, até o cordel em si, trabalhado e escrito. Coisa boa, poeta, tem uma trajetória aí, né, bem significativa. É uma satisfação recebê-lo e gostaria que você declamasse algum trabalho seu. Com certeza, eu queria declamar aqui para vocês um trabalho de minha autoria, que é homenagem a Pernambuco, onde eu disse: Pernambuco, berço amado, terra de grande cacife, e a capital do estado recebe o nome Recife. Se rebelasse em riqueza quando a nação holandesa, vindo da parte estrangeira, te pegou e pôs no colo e fez do teu fértil solo a terra canavieira. Pernambuco, tua história vem do passado ao presente, e tu fizesses vitória à terra do aguardente. Quem abre o teu baú acha o gênio de Exu, ídolo dessa nação, que teve na vida a saga de nascer Luiz Gonzaga e morrer rei do Baião. Pernambuco, os teus filhinhos que cantem cantando enredo, vem a voz de Dominguinhos e de Geraldo Azevedo. Para aumentar esse elo, temos Maciel Melo, poeta e músico sem fim, Santana com a voz boa, junto a Silvério Pessoa e a Petrúcia Amorim. Pernambuco, é só tu que tem ritmo no acervo, ao som do maracatu e em cada passo do frevo. O teu ritmo ainda brilha no chachado, na quadrilha do sertão ao mochotó. Aqui o som da zabumba entoa alto e retumba para fazer jus ao forró. Pernambuco, o teu torrão tem legado, tem esmero, com forró de azulão, com humor de lutuchero, com as histórias do cangaço, e aqui eu paro e faço menção ao nordestino que não foi da Força Armada, mas lá em Serra Talhada foi capitão Virgulino. Pernambuco foi Xudu, o teu menestrel das rimas, com Louro do Pajeú, Otacílio, Jó e Dimas. O grupo da alegria que semeava poesia nos mocambos do sertão, e dentre os nomes citados, sem esquecer de Afogados, o nosso saudoso João. Sois a pátria coroada, terra de grandes guerreiros, das festas de vaquejada, do aboio dos vaqueiros. Sois o estado que amo, por isso que eu declamo meu vestejar maluco. Tua terra de magia,
e eu sou mais uma cria do ventre de Pernambuco. Eita, poeta, maravilha, bonito demais. Espetacular, uma declamação maravilhosa e um cordel também de uma produção fantástica, né? Você falava sobre a mesa de glosas, né? Porque a poesia, ela se comporta de diversas maneiras e ela aparece, né, de muitas formas. Além da produção escrita através dos folhetos de cordel, essa marca da oralidade, ela não se perdeu, né? Os primeiros trovadores traziam um improviso também como característica e nós tivemos, né, essa evolução, todo esse trajeto perpassado e continuado pelos cantadores repentistas. Nós temos os emboladores de coco, nós temos os aboiadores, que também criam de improviso, e nós temos hoje a modalidade da mesa de glosas, que ela é sistematizada, né, de uma maneira que faz com que os poetas, as poetisas que estejam naquele ambiente possam criar, né, através dessa capacidade inventiva do repente. A mesa de glosas, né, que acontece da seguinte forma: uma pessoa fica na mediação apresentando essa mesa, que essa criação e essa atração, ela se dá exatamente onde os poetas ficam dispostos à mesa da poesia, cada um a seu momento, a partir do mote, ou seja, do tema que for lançado, se presta ao improviso, cria sua glosa, e quando se sente à vontade, levanta para dizer, e o público recepciona da forma que sentir que o verso tenha chegado em cada um, com aplausos, né, ovacionando, enfim. É uma coisa muito positiva de se ver a poesia, né, transmutada dessa maneira. Nós temos o cordel, temos a cantoria, temos o aboio, a toada, a embolada, temos a mesa de glosas agora, com essa sistemática recente, não tão velha, né, não tão antiga, mas que antes dessa sistemática que acontece hoje, já nos conta, né, da história de trovadores, de repentistas, que após momentos de cantoria se reuniam e criavam de improviso também, mas que ganha essa organização hoje a partir da contribuição de poetas como Dedé Monteiro, como Genildo Santana e outros integrantes da APTA, que a partir da Missa do Poeta criam esse evento que hoje o Pajeú abraça e também outros estados por aí afora também realizam a poesia através das mesas de glosas, que já foi levada para estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Salvador, e que faz com que hoje a poesia do Pajeú especificamente seja olhada de uma maneira diferente, com mais atenção e abraçada através dessa coletividade. Você que já teve a oportunidade, poeta, inclusive, de participar de 2 mesas de glosas, né? Uma na Joaquim Alves, onde você reside em Jabitacá, e outra na Eren Rosete, em um momento que homenageávamos um projeto de leitura e fazíamos alusão a Ariano Suassuna. Poeta, nos conta como foi essa experiência, participar desse momento das mesas de glosas, porque Alain não é só cordelista, não é só escritor, é também um repentista das mesas de glosas. Bem, Patrícia, como eu ia dizendo, essa paixão, né, já pela poesia, e nasceu uma nova paixão pela mesa de glosas. Eu acho que em 2016, 2017, eu comecei a ter essa interação com as mesas de glosas através das redes sociais, do YouTube, muitos vídeos, da qual eu assisti e reassisti muito. Foi um amor à primeira vista, assim dizendo. E minha experiência com mesa de glosas, depois de ter conhecido a fundo o que é a mesa de glosa, para mim foi de suma importância e de uma alegria fantástica, porque era um sonho que eu queria realizar e consegui realizar. Nessas 2 mesas de glosas que eu participei, para mim, eu acho que o céu se abre naquele momento, você se senta ali, tem aquela apreensão, tem aquela tensão, mas a partir do momento que o mote vem, você respira fundo, pensa e aí o verso vem, a estrofe vem, a glosa vem e tudo se encaixa. Maravilha, é dessa forma mesmo que acontece, né? Como nós já estávamos falando anteriormente,
a poesia hoje, ela aparece nas salas de aula como um recurso de trabalho e de abordagem didática também. E a literatura de cordel, como gênero, agora aparece, além dos livros didáticos, como outros projetos de abordagem, de exploração e de produção de literatura de cordel no âmbito das salas de aula. Como é, poeta, que você percebe essa conquista da literatura de cordel, por ter tido reconhecimento em 2018, recente ainda, né? Mas mesmo que para nós, tardiamente, o reconhecimento veio. E a poesia, através da literatura de cordel, hoje é tida como patrimônio cultural e material brasileiro, e como gênero, o cordel está nas salas de aula. Então, como é que você vê essa importância do trabalho didático dos professores com a literatura de cordel, e o que é de mais relevante, de mais importante que você poderia nos apontar em relação a esse trabalho? Bem, essa conquista que a gente teve em 2018, como você bem colocou, Patrícia, é uma conquista muito grande, porque, veja, a literatura de cordel é algo da gente, é algo próprio da nossa linguagem. Eu sempre gosto de comparar a literatura do cordel como uma forma que ela se adequa a qualquer tema, a qualquer assunto. A gente pode, pela literatura de cordel, criticar, expor, denunciar, até mesmo conscientizar. Quantos cordéis não tem conscientizando a questão da poluição, das matas, que estão se acabando? E o cordel é isso, essa forma, que a gente pega, a gente desmiuça aquele contexto em versos, em estrofes. A gente busca isso. E em relação ao cordel na sala de aula, o cordel na sala de aula é positivo demais, porque estimula o aluno tanto a escrever, Sim. estimula o aluno na oralidade, a melhorar até mais a questão do contato com o público dos alunos, não é isso? E a leitura. A leitura do cordel é diferente de uma leitura de um texto que usa uma linguagem mais culta, uma linguagem mais complexa. É uma leitura que a gente, a partir do momento que começamos a ler, começamos a ter um imaginário mais amplo daquela história. Porque, veja, se a gente pega um texto com toda aquela linguagem culta, toda aquela linguagem complexa, muitas vezes a gente lê e relê para tentar ter um certo entendimento. A literatura de cordel não. A partir do momento que a gente lê, temos o primeiro contato com ela, a gente já consegue, mesmo com aquela linguagem simples, a linguagem nordestina, que é como a gente gosta de chamar, informal, nós temos, nos transporta a outro mundo, transporta o leitor a outro mundo. E isso, para as crianças, os jovens, na sala de aula é de suma importância. Eu vejo isso, um ponto positivo para a literatura do cordel na sala de aula. A questão da leitura, a questão de o entendimento ser melhor, ser um entendimento mais apurado, mesmo utilizando essa linguagem simples. Maravilha, poeta. E a literatura de cordel que pode aparecer em toda a educação básica, desde a educação infantil. E por que não, né? Quantos contos podem ser, né, reelaborados através da literatura de cordel, contados através de versos e rimas, sem perderem, né, a sua essência, e fazendo com que esse jogo lúdico que o poeta, o escritor faz com as palavras, funcione como uma brincadeira para a criança, né? Esse aspecto de favorecer a cadência, né? A melhora da leitura, a entonação, a interpretação. O cordel nos favorece de inúmeras formas. Um relato pessoal que eu deixo é que eu sempre fui muito tímida e assim, tinha receio de me comunicar, de me expressar em público, e a poesia me ajudou demais. Então, se hoje eu consigo me expressar de alguma maneira, se eu consigo gesticular melhor, se eu consigo me comunicar melhor, eu devo muito à poesia. E ela fez com que eu também alcançasse muitos voos, sou muito grata à poesia. E queria, poeta, que você declamasse um pouquinho mais pra gente. Queria declamar um trabalho que eu fiz em pleno tempo de pandemia, né? A pandemia chegou pra gente em março, mais ou menos, e aquela questão de muita informação, muita tensão.
E coincidiu com um tempo chuvoso aqui para nossa região, um tempo de muita fartura, e eu estava na zona rural com meu pai, ajudando meu pai na colheita do feijão, do milho, e lá eu tive a ideia de falar um pouco sobre a pandemia, onde eu disse: o corona agora está por aí em todo canto, de São Paulo a Ceará, Recife, Espírito Santo. Este vírus invisível todo dia sobe o nível da taxa de mortandade. Para a doença ser amena, continue em quarentena aí na sua cidade. Este mal que predomina e a todo mundo comove, teve início lá na China, o Covid-19. Como se deu, ninguém sabe, mas isso também não cabe a nós procurar culpados. Só resta é nos unir, rezar a Deus e pedir o fim desse condenado. Eu sei que agora o tédio todo dia nos arrasa, mas continue no seu prédio ou aí na sua casa, não saia sem precisão. Fique na habitação da sua bela morada e siga esses segredos. Passe sabão entre os dedos e fique de mão lavada. Eu mesmo, atendendo o brilho da minha concepção, estou aqui colhendo milho, pepino, favo e feijão. Não estou em aglomerado, estou aqui no roçado muito satisfeito e ancho, de café tomando um porre e vendo a água que corre no rio, pertinho do rancho. Lindo demais, poeta. Maravilhoso, viu? Obrigado, Patrícia. Fique à vontade para fazer suas considerações e mais uma vez muito obrigada por ter aceito o convite e participar conosco, recitando e falando um pouquinho sobre sua experiência com o cordel nessa oficina. Eu que agradeço, Patrícia, pelo convite, muito alegre estar aqui nesse momento, debatendo e também aprendendo um pouco sobre essa questão do cordel, toda essa vivência. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos os envolvidos nesse projeto Chico Fogueteiro de Cultura. Está sendo um projeto muito bonito e que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Maravilha, poeta. Coisa boa. É bonito acordar pela manhã e ouvir na caatinga o tom feliz da sonora envolvente do concris, lambu, juruti e ribaçã. Outra ave da qual eu sou um fã, pois constrói o seu próprio casarão. Nunca foi arquiteto, mas João faz a obra com toda sutileza. E Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. Sem concreto, tijolo e nem viga, é bonito de ver enfileirado um partido de milho no roçado, produzindo 50 ou mais espiga. Ver um tejo envolvido numa briga, toda vez procurar o pé de peão, para curar do seu corpo a infecção do veneno que a cobra tem na presa. E Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. Esse foi mais um Dedo de Prosa, do projeto realizado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura, que também tem o apoio da Lei Aldir Blanc e todo o apoio também da Prefeitura Municipal de Iguaracy. Foi um prazer, viva a poesia, viva a cultura, fique com Deus.